E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Wellington, seguido da minha esposa, Natália e a Natália e a Larinha. Larinha. E hoje nós vamos continuar o nosso devocional. E hoje nós vamos falar sobre orando em lágrimas. Esse é o nome do devocional de hoje. Então fica com a gente, tá? Afinal, hoje a gente vai falar sobre oração, é algo muito importante, né? Então vamos prestar bastante atenção em cada detalhe, que isso é bem importante. Hebreus 5:9 vai dizer o seguinte: durante seus dias na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. A vida de Jesus provê um modelo para as nossas vidas de oração. Deus está buscando nos moldar à imagem de seu Filho. Se devemos agir como Cristo, nossa vida de oração precisa ser conforme a dele. Muitos cristãos não estão dispostos a pagar o preço que Jesus pagou no que diz respeito à intercessão diante de Deus. As orações de Jesus eram feitas em clamor veemente e lágrimas. E, entre aspas, por causa do seu piedoso temor, ele era ouvido pelo Pai. Por que então o Pai disse não a seu pedido? Não foi por causa de qualquer pecado na vida de Jesus, nem porque o pai não amava seu filho. O pai disse não apenas, o pai disse não apesar do imensurável amor que tem por seu filho, porque ele sabia que não poderia poupá-lo e ao mesmo tempo salvar o mundo. Da mesma forma, o Senhor não pode poupar você ou sua família o tempo todo e ainda assim completar a redenção naqueles ao seu redor. Você está aberto para que Deus negue seus pedidos? Você vai interceder diante do Pai tão profundo e intimamente que, mesmo em meio às lágrimas, possa dizer: seja o que for, não a minha, mas a tua vontade seja feita? O Pai sempre vai se relacionar com você dentro do contexto do amor que ele tem pelo mundo perdido. Deus disse não a algum dos seus pedidos recentemente? Aceite a resposta dele. Você tem aprendido sobre obediência por meio do que tem sofrido? Se sim, Deus pode escolhê-lo para fazer de você uma fonte de salvação para muitos, assim como ele fez com seu filho. Muito interessante. Interessante. É verdade, né? Às vezes a gente pergunta assim: "Poxa, mas eu pedi isso para Deus. Eu orei por isso. Eu pedi para que isso não acontecesse, dependendo da situação". Aí a situação aconteceu. E a gente esquece que Jesus orou e Deus falou: Não, não dá. verdade, foi pro filho Foi pro dele. filho. E a gente associa, tipo, quanto mais santo, mais certinho eu tiver, mais Deus vai me ouvir e as coisas vão acontecer do jeito que eu imagino. Só que não é assim. Jesus, ele não tinha pecado para se arrepender. E ainda assim, algo não foi atendido que ele pediu. E por quê? Porque existia algo que precisava ser cumprido, a salvação do mundo inteiro, que não poderia acontecer sem que Jesus morresse. Então, mesmo que naquele momento humano, Jesus mostrando a sua humanidade, até o detalhe dele suar sangue, muitas pessoas dão zoom nesse detalhe que biologicamente isso acontece no momento de extrema angústia de um corpo humano. Então, era uma grande. A Lara quer participar. Era uma grande luta para Jesus, porque ele não queria morrer, mas ao mesmo tempo ele precisava morrer. E ele pediu para Deus: se for possível, não me deixa ter que passar por isso. E aí Deus falou: não, você precisa passar por isso. Né? Então tem coisas que a gente fica orando a vida inteira para não, eu não quero acontecer, não quero que faz isso, não quero que isso aconteça comigo, que isso não aconteça comigo. Só que de repente a gente precisa que isso aconteça para que haja redenção, para que a gente se liberte desse medo, liberte dessa situação, de pensar que a situação que a gente está vivendo é maior do que a gente, e não é, né? Exatamente. É bem interessante o que você estava falando. Eu disse não porque existe um plano maior. Esse Então, daqui, às ó. vezes, é,
Às vezes, um plano pequeno precisa ser frustrado para que o plano maior aconteça. Isso é verdade. Nossa, faz sentido. Então, às vezes, poxa, você se esforçou, você foi atrás, você fez tudo naturalmente falando que você deveria ter feito, você orou, você Você fala. pediu, e aí o final foi não deu certo. E aí você fica extremamente frustrado, fala, mas Deus, eu fiz tudo, né? Será que eu tô fazendo mais alguma coisa de errado? O que que aconteceu? Às vezes nada. Às vezes realmente é porque existe um plano muito maior. E para que o plano de Deus se cumpra, o seu plano precisa ser frustrado e ele precisa te dizer não. Mas isso nunca é uma coisa ruim, né, Lara? Nunca é uma coisa ruim. Porque sempre Deus tem um plano, um propósito maior. Então, que toda vez. Eu acho muito bonito, acho que foi C.S. Lewis que falou uma frase que existem muitos sims no não de Deus. É verdade, não sei se é isso que você quer dizer, mas, por exemplo, a gente analisa a ótica dos pedidos dos mandamentos, daquilo que Deus nos orienta na palavra, ela tá vendo a si mesma no monitor, aí ela Ela tá tá eufórica. enlouquecida. É, Estão vivendo o estou outro vivendo. bebê. Não sei. Quero Eis a colocar na questão. boca. A gente analisa tudo. Não, eu vou dar um exemplo. Olha ela aqui, eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo. Quer saber quando é minha hora de falar? Vou dar um exemplo de, sei lá, bebida, cigarro, qualquer outro vício. As pessoas que não andam com Cristo têm de falar, nossa, mas crente não pode fazer nada, vocês não podem beber, não pode fazer. Mas vamos pegar esse aspecto da Bíblia e falar, cara, eu falo porque eu já fui alcoólatra, então é muito fácil as pessoas dizerem isso. Só que elas não percebem que essa recomendação de Deus para que haja esse equilíbrio vem de quê? Do controle. Às vezes a pessoa que fala isso fala, mas eu posso beber. Tá, mas você pode não beber? Será que você consegue ter uma vida sóbria? Ou a bebida, o álcool, essa substância é necessária para te tirar da sua sanidade mental e para que você consiga sobreviver? Você precisa viver esquecendo das coisas? Por quê? Por que sua vida tá tão ruim assim que você não tem a liberdade de viver longe disso? Vícios, a grande maioria deles são fugas, né? A pessoa não aguenta o estado natural da vida, a sobriedade da vida e acaba fugindo para esses, seja qual for, seja vício em bebida, álcool, pornografia, séries, filmes, jogos. Todas essas saídas da realidade, essas fugas, tornam as pessoas no fim das contas, escravas daquilo, porque ela não consegue, chega a tal ponto que não consegue mais viver, ter uma vida sem que tenha acesso àquilo. Fala, não, eu preciso sair da realidade e ir para esse lugar. E Deus nos convida para viver uma vida sóbria. Uma vida sóbria é uma vida consciente. É entender e ter a maturidade de saber que as coisas não vão ser do jeito que a gente espera. Que as coisas não vão dar 100% certo. O coração do homem faz planos, mas é de Deus que a gente tem a resposta se aquilo vai acontecer ou não vai. Entende? E a gente tem que ter essa maturidade de entender. Porque, por exemplo, a Heloísa, minha filha, também. Ela fica muito brava quando eu falo pra ela, filha, já deu. Desliga o tablet que agora é hora da gente fazer outra coisa. É Heloísa, não a Lara que tá Não aqui. a Lara, a Heloísa. Desliga o tablet. E aí, ela fica brava comigo, ela não entende, ela fala, não, meu pai é ruim, não sei o quê, não sei o quê. Só que ela não percebe que aquilo é a gente tratando ela para que ela não se destrua. A gente vai ver diversas vezes na palavra que quando o povo precisava ser destruído, Deus não fazia nada, ele só entregava o povo aos seus próprios desejos. Se a gente ficar. Dá uma criança, pega uma criança e fala pra ela: você pode comer o que você quiser. O que ela vai comer? Milkshake no café da manhã, chocolate à noite. Não precisa nem ser só criança. A gente também. Dependendo do adulto. Só o que a gente quer comer. É verdade, é Eu só verdade. comeria doce.
E, pô, ia morrer em 3 anos, 2, 3 anos. No máximo. Então, assim, a gente precisa ter esse autocontrole de entender as coisas. Entender que o não é algo muito bom. Só diz não quem ama. Quem não ama diz sim o tempo todo. O não é a maior prova de amor. Você sabe por quê? Porque o não não é prazeroso. Se você é pai, se você é mãe, você sabe dizer não pro seu filho não é algo legal, não é algo prazeroso. Você não se sente feliz nisso. Porque o seu filho não tá feliz. A gente fica feliz com o que deixa o filho feliz. Sim. Só que a gente tem que ter essa. Como pais, nós precisamos ser esse pulso firme. De dar para ele aquilo que ele precisa, não aquilo que ele quer. De repente coincide as duas coisas. Mesma coisa nós com Deus. E é por isso que a gente precisa alinhar o nosso pensamento, aquilo que a gente quer, os nossos planos de futuro, com a palavra de Deus. Porque dessa forma, a probabilidade de em uma oração você pedir algo que você quer que está alinhado com o que Deus quer é muito maior. Porque você já está criando e traçando um plano para o futuro que é baseado naquilo que Deus quer para você, aquilo que Deus planejou para você. E aí as coisas acontecem. Então que a gente tenha essa maturidade de entender que não de Deus é uma das coisas mais, como que eu posso dizer, uma das maiores provas de amor de Deus. Porque às vezes, na verdade, na maioria, ou em todas as vezes, acho que dá pra gente dizer, que o não de Deus é para que é para o nosso bem, é para nossa construção. Deus não é um pai mau, nele não há maldade, nem sombra de variação, nem Na mudança, nem sombra de variação. exatamente. Toda boa dádiva vem de Deus, do Pai das luzes. Então a gente tem que focar nisso e entender isso. Né? Foi até uma crise que eu tive ontem, ou hoje, uma coisa assim que eu tava falando com a esposa, que a gente ora para Deus, e Deus fala com a gente que ele vai e confirma aquilo no nosso coração, e a gente segue duvidando, mesmo Deus confirmando. E na misericórdia de Deus, ele vai lá e ainda nos abençoa com aquilo que a gente tava orando, tava pedindo, que ele falou que ia fazer e fez. É óbvio, ele falou que ia fazer e fez. Então a gente. Mas mesmo assim, mesmo depois de muitos anos, a gente tem, infelizmente, isso enraizado dentro de nós. Que é essa tendência de sempre duvidar, de sempre achar que Deus é mal, que Deus quer o nosso mal, quer ver a gente sofrer, quer ver a gente. Ah, tá tudo muito bom, daqui a pouco vai acontecer uma desgraça, né? Porque não pode ficar as coisas boas assim. Não, a bondade de Deus, o Deus tem planos para nós de paz e de prosperidade, de trazer bem e não mal. Nos dá o fim que a gente deseja. Exatamente, o fim que a gente deseja quando o nosso coração tá limpo de raiva, rancor, ódio, amargura e mergulhado no Senhor, buscando a Deus em primeiro lugar acima de todas as É coisas. interessante que é o fim que deseja, né? Tipo, não o meio. E às vezes o meio a gente não curte, não. Queria só o fim do jeito que a gente queria. Exatamente, eu tava ouvindo um pastor pregar hoje. Eu quero falar também, gente. E ele falou isso. Você tá bem agora? Joia, permaneça. Ah, o fulano tá ruim, tá lá todo largado nas drogas, não sei o quê. Quem é a gente pra julgar? Porque não acabou ainda. É o fim que importa. Não é o começo e não é o meio, mas é o fim. É o fim que conta. Se ele tiver lá pregado na cruz, do lado de Jesus, e falar, mestre, lembra de mim quando tiverem no teu reino. E Jesus vai olhar para ele e vai falar, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Então, mesmo que aquela pessoa que a gente estava julgando, vai pro inferno, vai não sei o quê, esse daí não tem jeito. Meu irmão, é lá no fim que a gente vê. Se você tá de pé hoje, cuida para que não caia. Então não faz o menor sentido a gente julgar as pessoas que não estão passando bem. Elas podem não estar caminhando bem, podem estar tendo uma vida completamente diferente daquilo que Deus planejou para ela, que a gente imagina que Deus planejou para ela. Mas pode ser que lá no final ela se arrependa e vá para perto de Deus. E a gente, com a soberba, não se arrependa e caia. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Sempre orando e com. Sempre orando com lágrimas, sincero. Fala, Deus, eu não presto. Eu preciso de ajuda. Deus, eu fiz planos. Se acontecer, amém. Se não acontecer, é porque eu sei que o Senhor tem algo melhor para mim. Que isso que eu planejei parecia bom, mas talvez não fosse. Deus conhece todas as coisas. Eu gostei muito de um vídeo que eu vi, já tô finalizando também,
Empolgou. Empolguei. Eu não queria fazer. Gente, mas é uma luta hoje. Hoje eu tô. 1h30 da tarde eu já tava exausto já. Não aguentava mais nada. Ainda tem. Tem bastante dia ainda hoje. E assim, a pessoa ia atravessar a rua, só que um cara ia lá e passava uma rasteira nela e ela caía na calçada. Só que essa pessoa tava mexendo no celular. Ela levanta toda enraivada pra brigar com o cara. Só que assim que ela cai no celular, passa um ônibus bem aonde ela ia passar. Se aquela pessoa não tivesse caído, ela teria sido atropelada. Não daria tempo de parar. E às vezes, e muitas das vezes, os nãos de Deus é isso. É fazer com que a gente caia agora só tem um raladinho, porque sabe que se a gente prosseguisse, poderia não ter volta. Poderia não ter volta. Então que a gente encare os nãos de Deus como uma tremenda prova de amor. É melhor que eu caia aqui, me machuque só e só precise de um band-aid do que eu passar um ônibus por cima de mim, eu não conseguir mais andar, não conseguir mexer os braços, não conseguir mais falar, ficar em coma pro resto da vida. Isso falando no mundo natural, né? Tantas coisas que podem acontecer também no mundo espiritual. Enfim. Bom, mais alguma coisa? É isso, cara. É isso? É isso, né, Lara? Fala, é isso, pessoal! É. Muito bom estar aqui com vocês. Eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, minha avó, meu avô. Ai, Microfone! Deixa o microfone lá. então é isso. Então ela vai pegando. Como se não houvesse amanhã. Me solta! Ai, tô tossindo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa eu puxar esse microfone pra cá, porque senão daqui a pouco a gente não consegue terminar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente fez com muito carinho, muito amor. Ela quer falar. E deixa aqui embaixo seu comentário. Envie isso aqui para um amigo que precisa ouvir essa Saúde. mensagem hoje. Fechou? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. É isso aí. ó. É isso aí, receber novas notificações. Quando sair vídeo novo, né, filha? É. Não, meu É isso bichinho. aí, galera. Então tá bom. Beijo. Um abraço pra vocês.